Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Convém nos lembrar sempre que, como cristãos, somos possuidores de grandes bens. A esperança da volta do Senhor Jesus Cristo para estabelecer o seu reino é um deles. Devemos exultar porque Jesus voltará e voltará logo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. A esperança cristã da vinda de Cristo e do seu reino envolve a posse de um lar, de uma cidade de luz, onde o próprio Senhor estará. Quão consolador é saber que esse lar já não está longe. No livro de Deus eu já li de um lar, a cidade onde noite não há. O sol e o luar lá não hão de existir, a glória de Deus é a luz, a glória de Deus é a luz. Ó cidade de luz, onde noite não há, lá irei encontrar, eu bem sei, meus queridos daqui e também meu Jesus, na cidade de luz divina. Ó doce porvir, quando o sol já se
irei encontrar eu bem sei, meus queridos daqui, também meu Jesus, na cidade de luz divina. Convosco agora Roberto Rabelo, o seu tema, a profecia e o tempo do fim. Esta é a terceira e última de uma série de palestras sobre a obra redentora de Cristo, tal como exposta nos serviços simbólicos do santuário do antigo Israel. Segundo o plano daqueles serviços, os pecados confessados no decorrer do ano eram em figura transferidos para o santuário através do sangue dos animais imolados. Aí eles se acumulavam até que a cerimônia anual da expiação, realizada no dia 10 do 7º mês, removesse os pecados, purificando o santuário. Como vimos nas palestras precedentes, o santuário dos hebreus era uma figura, muito pálida figura, por certo, do santuário de Deus que está no céu. E os serviços nele realizados eram simbólicos da obra de salvação que Jesus começou a fazer na terra e prossegue onde ele agora está. As escrituras dele falam como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, versículo 2. Assim como no serviço do santuário terrestre que durou até a morte de Cristo, os pecados eram simbolicamente transferidos para o santuário, como resultado da obra mediadora de Cristo no céu, os pecados confessados de seus professos filhos são efetivamente transferidos para o santuário celestial. E assim como no serviço terrestre o santuário era purificado uma vez ao ano, de modo que não houvesse mais nenhum pecado entre Deus e seu povo, faça necessária uma purificação do santuário celeste. Dirá alguém: estranha coisa, purificar dependências do céu. Mas isto é o que a Escritura diz. Tal como se dava com o símbolo terrestre, haverá purificação do santuário celeste. Lemos: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Hebreus 9, 23. A Nova Bíblia Inglesa, excelente versão preparada na Inglaterra, assim reza: se então estes sacrifícios dos animais imolados purificam as cópias das coisas celestiais, as próprias coisas celestiais requerem melhores sacrifícios para purificá-las, isto é, requerem o sacrifício de Cristo. Quando deveria dar-se a purificação do santuário celeste? Em Daniel 8:14 lemos: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Estas 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, são tempo profético. E segundo o princípio aceito por exegetas judeus, católicos e protestantes, representam 2.300 anos literais. Em Daniel 9:25 temos a revelação do ponto de partida desse longo e importante período. Ele deveria começar em 457 a.C. Esta é uma das datas mais firmemente estabelecidas pelos estudiosos das profecias. Contados na segunda metade do ano 457 a.C., os 2.300 anos levam-nos ao ano de 1844 da nossa era. Neste ano, 1844, Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celeste e deu início à purificação do santuário, ou seja, a fase final da sua obra em prol do homem. A obra de purificação desse santuário envolve um exame dos registros celestiais concernentes aos professos filhos de Deus. As Escrituras falam da existência de livros no céu. Elas falam do livro da vida, em que estão arrolados os nomes de quantos se decidiram por Deus. O apóstolo São Paulo fala de colaboradores dele cujos nomes se encontram no livro da vida, Filipenses 4:3. E evidentemente há no céu livros em que estão registrados os pecados dos homens. Tratando do juízo final, a Escritura diz: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, versículo 12.
Mais que um exame dos livros do céu, a obra da purificação do santuário envolve a remoção do registro do pecado, a extinção desse registro, de maneira que nada mais exista que lembre ou documente o pecado. Mas por que não é o registro apagado ao serem os pecados confessados? Não aplica Jesus, nosso sumo sacerdote, os méritos do seu sacrifício à alma arrependida, que põe nele a confiança, e não são os seus pecados perdoados? Efetivamente, os méritos do Salvador são postos a crédito do pecador arrependido, e os pecados desse pecador são perdoados. A promessa é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. Por vezes, porém, o pecador se arrepende do seu arrependimento e volta atrás ao pecado. Quando isso acontece, o seu perdão é anulado. Deus diz: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Ezequiel 18, 24. Notemos isto: de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. O homem que se separa de Deus e rejeita o seu amor, seu perdão, volta consequentemente à mesma condição em que estava antes de ser perdoado. Negou o seu arrependimento e seus pecados acham-se sobre ele como se não se tivesse arrependido. Os que voltaram atrás ao pecado dentre os filhos de Deus terão os seus nomes riscados do livro da vida. Os que perseveraram com Deus até o fim terão o registro do seu pecado desfeito, apagado, e seus nomes permanecerão no livro. O vencedor de Jesus será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3, versículo 5. Ao terminar Jesus a sua obra no lugar santíssimo, o registro dos pecados de seus verdadeiros filhos terá sido apagado, nada mais havendo para a memória deles, e o destino do ímpio terá sido fixado. Noutras palavras, a sorte de todos os homens terá sido para sempre fixada. Ouvir-se-á o decreto, irrecorrível decreto: continue o injusto fazendo injustiça, o justo continue na prática da justiça. Apocalipse 22, versículo 11. A segunda vinda de Cristo para receber o seu povo seguir-se-á o decreto, pois logo após lemos: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 12. Como vimos, a purificação do santuário celeste para determinar quem está salvo constitui a fase investigativa do juízo final. A fase punitiva, o castigo do ímpio, virá depois da segunda vinda de Cristo. Simultaneamente com essa fase final da obra de Cristo no céu, como nosso sumo sacerdote, faz-se na terra a proclamação de uma solene mensagem. Profetizando isto, São João escreveu: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículos 6 a 11. Notemos, a mensagem pregada por homens de Deus, representados por anjos voando pelo meio do céu, é o Evangelho eterno, o mesmo Evangelho de todos os tempos, mas dá ênfase aos seguintes 4 pontos. Ela proclama primeiro chegada a hora do juízo, prega que o fim está próximo. Os sinais do fim que se cumprem hoje confirmam o anúncio desta pregação. Em segundo lugar, ela convida os homens a adorar o Deus Criador, que em 6 dias literais criou a terra, vestiu-a de plantas e povoou-a de seres plenamente desenvolvidos, descansando no 7º dia de uma obra acabada. Este aspecto da mensagem condena a teoria evolucionista, que reduz Deus à mera primeira causa, se tanto, e lança por terra a doutrina da queda do homem, bem como a da morte expiatória de Cristo. Em terceiro lugar, a mensagem proclama a rejeição final por parte do céu dos sistemas religiosos que substituíram ensinos de Deus por ensinos do homem.
Por último, ela adverte contra a submissão espiritual a outro poder que não Deus. Na sua essência, esta mensagem final do Evangelho é um convite à preparação para estar em pé diante de Deus na solene hora da purificação do santuário celeste e para o que a ela se há de seguir, a volta de Cristo em glória, a fim de buscar o seu povo. Ela é dirigida a todos os homens, mas de modo especial aos filhos de Deus, homens e mulheres que amam e servem o Senhor em todos os ramos da cristandade, homens e mulheres que servem a Deus conforme a luz que têm dentro dos próprios sistemas não cristãos. Deus quer salvar todos os homens. A mensagem é para cada nação e tribo e língua e povo. Hoje esta mensagem é proclamada em 928 línguas aos habitantes de 189 países ou territórios que constituem 98% da população do mundo. 43 grandes casas publicadoras cooperam com a pregação, produzindo anualmente milhões de livros e revistas em 228 línguas. A Voz da Profecia é parte desta proclamação e seus programas, com outros semelhantes, são transmitidos em 28 línguas por 1.450 estações de rádio e 211 de televisão. Após narrar a visão profética que teve dessa mensagem final de Deus aos homens, São João aponta os resultados dela. Aqui está, diz ele, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Essas são as características dos que ouvem a mensagem e estão preparados para o encontro com Deus. A fé em Jesus e a aceitação dele como Salvador. A consequente obediência aos mandamentos de Deus, o Santo Decálogo. A perseverança dos santos, perseverança em servir ao Senhor. Este é o povo de Deus no tempo atual, homens e mulheres de toda nação e raça, transformados na semelhança de Cristo. Tal, amigos, é o tempo em que vivemos, segundo a profecia. Este é o tempo da fase final da obra de Cristo em favor do homem. Este é o tempo do decreto que fixa os destinos. Este é o tempo de preparação para a eternidade, o tempo do fim. A nós, homens, o tempo do fim, dirige Deus as palavras: concentra-te e examina-te, ó nação. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2, versículos 1 a 3. Concentra-te e examina-te, enquanto há graça. Busca o Senhor que deu por nós a sua vida, e ainda é o nosso sumo sacerdote no céu, nosso Salvador. Busca a justiça, a perfeição de Jesus que Ele dá aos que nele creem. Estás fazendo isto, rádio ouvinte? Estás preparado para o exame que fixa os destinos e que ora se processa no céu? Estás preparado para o encontro com Jesus na sua volta? O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Hoje, irmão, o esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário. Buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo,
Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.